Continuando, então, agora nós vamos falar dos princípios orçamentários básicos, os mais importantes, a gente vai falar. Eles estão lá no capítulo 5 do livro do Giacomoni. Claro, faremos um resumo aqui. Então, os princípios orçamentários citados são aqueles de maior representatividade, especialmente integrados à legislação brasileira. Então, primeiro, os 3 primeiros princípios que estão citados aqui: universalidade, vou pegar aqui unidade, universalidade e anualidade, eles estão literalmente na Lei 4.320, expressos, literais. O que seria o princípio da unidade? O orçamento deve constituir-se de uma peça única, indicando receitas e despesas, e deve a serem desenvolvidos por todos os poderes. Então, quem manda a proposta orçamentária é o chefe do Poder Executivo, mas ali naquela proposta tem o orçamento do Legislativo, tem o orçamento do Ministério Público, tem o orçamento do Tribunal de Contas, tem o orçamento do Poder Judiciário e, obviamente, todos os órgãos do Poder Executivo. Está tudo ali dentro e só tem uma peça única que é mandada. É claro que a gente vai ver que o orçamento é dividido em 3, né? Orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento das empresas estatais. Legal, mas essa composição, ela atende a esse quesito da unidade. Um único orçamento que o chefe do executivo é quem manda para o Poder Legislativo analisar, propor emendas e aprovar o orçamento. O segundo princípio que está literal na 420 é o princípio da universalidade. Deve ser previsto no orçamento todas as receitas e todas as despesas que se espera serem realizadas no exercício. Se, em relação à receita, não tem tanto problema, porque as receitas são estimadas. Então, se o gestor esqueceu de uma ou outra receita, não tem problema. Mas a despesa tem. Se o gestor esquecer de elencar uma ou outra despesa, ela não pode ocorrer. Despesa orçamentária, hein? Esquece agora a despesa extra-orçamentária, não está nessa conversa. Despesa do orçamento, orçamentária, que tem que ser prevista no orçamento. Então, um determinado gestor esqueceu de prever despesas com serviço terceira pessoa jurídica num determinado órgão. Bom, se esqueceu, não pode haver aquele gasto. O que pode fazer é mandar uma alteração na lei orçamentária para o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo, aí ele manda a justificativa, explica. Esqueceu, né? Não é uma coisa muito comum, é incomum isso, né? Obviamente. Mas o fato é que tem que estar tudo previsto no orçamento. E o terceiro, que está literal na 420, é o princípio da anualidade. O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um exercício financeiro, Então a gente sempre aprova a lei orçamentária no exercício agora 2021, para ele viger no ano de 2022. Depois a gente vai olhar direitinho quais são esses prazos para remessa. E aquele orçamento vai viger só no exercício de 2022, fora situações muito excepcionais, né, quando o orçamento pode se replicar para o exercício de 2023, uma situação que não foi aprovada no tempo tal, e depois a gente fala sobre isso. Tá. O outro princípio, orçamento bruto, ele não está literal na lei, mas está subentendido. O princípio do orçamento bruto, que diz o seguinte: todas as parcelas de receitas devem aparecer no orçamento em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. Ou seja, tem que aparecer o valor bruto e a dedução se houver, porque aí assim é mais completo. Se você aparecer o valor líquido, você suprimiu informação do Poder Legislativo. Da onde vem isso, pessoal? Da onde vem isso? Vem do artigo 6º da Lei 4.320, que diz o seguinte nesse artigo 6º: todas as receitas e despesas constarão da lei do orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Então, se a gente for olhar, por exemplo, um orçamento, quer ver? Eu já separei aqui, vou mostrar para vocês. O orçamento do município de Florianópolis para o ano de 2021. Vejam só, né? Essa lei
10.760. Então ela estima, está aqui, Prefeitura de Florianópolis, eu baixei, tá, isso está disponível na internet, estima a receita e fixa o valor da despesa do orçamento do município. E aí tem lá o que a gente já ouviu falar, orçamento fiscal, orçamento da Seguridade, e os valores, né, total de recursos do município, recursos próprios vinculados, e vejam aqui numa tabelinha aqui, ó, aqui embaixo, né, a receita total do orçamento fiscal e Seguridade Social para o exercício de 2021 é de 2.454 milhões de reais, e aí vai mais uns tantos, né? Assim especificados, né? Receita total do orçamento, receitas correntes intra-orçamentária, receitas de capital, veja os valores brutos, e dedução da corrente líquida, menos 114. Então a dedução aparece. E o que é isso, professor, essa dedução? São deduções obrigatórias, que o município tem que repassar determinadas parcelas de impostos para aplicar especificamente saúde, educação, para repassar para determinadas entidades, né? No caso do Estado de Santa Catarina, por exemplo, a cota parte do ICMS, 25%, vai para os municípios. E há uma cota parte também do IPVA, 50% vai para o município. Então, quando o Estado faz a proposta a lei do orçamento, ele prevê o valor bruto de arrecadação. E aí aparece a dedução, porque aquele valor todo não vai ficar com ele, a dedução é quanto que vai para os municípios. Aparecendo o valor bruto e a dedução, a informação é mais completa, tá certo? Retornando, vamos então para os próximos princípios. Princípio da não afetação. Nenhuma parcela da receita geral poderá ser reservada ou comprometida para atender determinados gastos. Pessoal, isso já é um princípio que já começa não valendo. Olha só, no artigo 167 da Constituição da República Federal, diz o seguinte: são vedados. Artigo 167 é lá aquele título que trata, a seção que trata sobre orçamento. São vedados a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, vírgula, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação do imposto a que se refere 158 e 159, os impostos decorrentes de imposto, a destinação de ações e serviços públicos de saúde, de manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades de administração tributária. Ou seja, há um princípio de não afetação da receita expresso na Constituição Federal que ele tem uma vírgula, exceto que são as vinculações constitucionais, né? Tanto o Estado, quanto municípios, quanto União, tem que passar uma parcela da receita de impostos e decorrentes de impostos, transferências que recebe, para financiar saúde e educação e administração tributária, como você viu o professor ler. No caso do município, 25% tem que ser para a saúde, e para a educação, e 15% para a saúde, né? No caso do Estado é 12% e 12% e 15%, saúde 15% e 12% educação. Claro que o município tem mais obrigação em relação à educação, tem que dar educação fundamental, infantil. Ok. Então esse princípio está visto, é um princípio que já nasce com uma ressalva. O outro princípio é a discriminação ou especialização. As receitas e despesas devem aparecer no orçamento de modo discriminado, de tal forma que se possa saber pormenorizadamente a origem dos recursos e sua aplicação. Ou seja, não pode ter informações genéricas, tá? No artigo 5º da Lei 4.320 diz o seguinte: a Lei do Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviço terceiro, transferência, qualquer outro. Ressalvado, tem uma ressalva aqui, mas o fato é que o princípio é assim, não pode ser um orçamento genérico, tem que ser discriminado. Então, tá, eu vou gastar tantos milhões de reais com a Secretaria de Estado da Saúde, tá, mas me explica melhor isso aí. Quanto em pessoal, quanto material de consumo, quanto em serviço terceiro, quanto em diária e assim por diante. Vocês vão ver que o orçamento ele é assim,
tá? Então, entendida essa questão da discriminação ou especialização do orçamento, vamos para a exclusividade. O orçamento não deve conter matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa. Tá? Lá no artigo, parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição, está exatamente escrito isso: a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo a proibição, a autorização para abertura de crédito suplementar, contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Ou seja, pode prever ali dentro a contratação de crédito, pode prever ali dentro a contratação de antecipação de receita orçamentária, né, e pode prever a abertura de crédito orçamentário, mas não pode prever coisas estranhas. E o pior é que no passado existia, dentro da lei do orçamento, botava uma coisa que não tinha nada a ver para modificar uma outra lei, modifique-se o artigo tal da outra lei. Isso não pode haver, tá? E isso está vigente, né? Como eu acabei de ler, parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, o princípio da programação é um princípio moderno, um dos mais cobrados ultimamente. Nossa lista de exercícios tem alguns, né? Um princípio moderno que diz o seguinte: o orçamento deve expressar, eu pulei o equilíbrio, porque o equilíbrio tem algumas observações. O orçamento deve expressar as realizações e objetivos de forma programada e planejada. Vincula as normas orçamentárias à consecução e às finalidades do plano plurianual e aos programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Ou seja, o orçamento precisa ter uma amarração com o plano plurianual. Ou seja, o orçamento é uma programação do plano plurianual. O plano plurianual tem objetivos macros, né? Objetivos de médio prazo, 4 anos, e o orçamento vai obedecendo, vai alcançando aqueles objetivos com base em uma programação, né? Programas de governo, programas de ações de governo, atividades, projetos que devem ser realizados para alcançar aquele objetivo maior do plano plurianual. Em relação ao princípio do equilíbrio, pessoal, isso aqui é bem clássico, mas a verdade é que atualmente na nossa Constituição, o orçamento, quando ele nasce, idealmente ele deve nascer equilibrado, por uma questão de responsabilidade fiscal. Só que na Constituição nós não temos uma disposição assim, e nem na 4.320. Na Constituição o que nós temos apenas, no artigo 167.3, é a vedação da realização de operação de crédito que exceda o montante das despesas de capital. Ou seja, pega dinheiro emprestado apenas para realizar despesas de capital. Você vai estudar isso, já estudou finanças, mas vai rever. Despesas de capital são aquelas que aumentam o patrimônio público, né? Então, o poder público compra um carro, compra uma máquina, um equipamento, investe em imóveis, isso é despesa de capital. Diminui as dívidas, também é uma despesa de capital. Então, pegar dinheiro emprestado para fazer esse tipo de gasto de despesa de capital, tudo bem. Mas se pegar dinheiro emprestado, operação de crédito, e gastar com despesa corrente, pessoal, juros, serviço terceiro, material de consumo, não. Aí está proibido na Constituição. E essa é a tal da regra de ouro. Então, essa regra de ouro, ela está escrita no artigo 167.3 da Constituição. Isso é o que existe de dispositivo relacionado ao equilíbrio. Tipo, forçando o setor público, quando constitui o orçamento, a observar a regra de ouro. Não pode se endividar para pagar a despesa corrente. Agora, na 4.320, nós temos uma disposição que diz respeito à execução orçamentária e não ao orçamento em si, que é o artigo 48b. Existe assim a fixação das cotas que se refere ao artigo anterior. Tem os seguintes objetivos: manter durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre receita arrecadada e despesa realizada, de modo a reduzir o mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. Veja que isso é um comando para a execução da receita e da despesa, não para a apresentação do orçamento. A execução
Em relação à execução também, existem algumas disposições na Lei de Responsabilidade Fiscal que nós estudaremos mais à frente, que ela estabelece uma série de ações que o poder público tem que tomar para garantir o equilíbrio fiscal. Garantir o equilíbrio fiscal, garantir o nível de endividamento num nível administrável, garantir que as receitas previstas estão sendo alcançadas, as despesas estão dentro do planejado e assim por diante. Mas isso estudaremos mais à frente. O setor público não existe para ter déficit e nem para ter superávit. Ele existe para ter uma gestão equilibrada. Então é natural que o orçamento siga esse princípio do equilíbrio, tá? Mas isso na prática às vezes não acontece. Vejam só, por exemplo, no caso do governo do estado de Santa Catarina, né, para o exercício de 2021. O total de receita estimada é superior ao total das despesas. Então nós temos aqui, receita total estimada de 31.749 e as despesas totais estimadas de 32.981. E a causa dessa diferença, desse déficit no nascimento do orçamento, não estamos falando de execução, estamos falando do nascimento, é o pagamento de inativos do regime próprio de previdência. O governo federal agora, recente também, ele aprovou um orçamento com déficit de 100 e poucos bilhões de reais, né? Então é uma situação que pode ocorrer, né? Que tem ocorrido às vezes no Brasil, infelizmente, né? Por que infelizmente? Porque nós podemos ter dívida, mas o ideal é que a dívida não cresça. Que o problema da dívida se dilua ao longo do tempo com o crescimento da economia. Mas isso também é uma outra conversa para um outro momento, tá? E quando falamos sobre lei de responsabilidade fiscal, aí a gente pode até comentar mais sobre isso. Então, terminando esse assunto, só demonstrando aqui para vocês que então a gente conclui a unidade 2, que trata do orçamento, evolução, princípios, relação com planejamento e controle, e que os próximos passos estão aí. O próximo será modelo orçamentário brasileiro, tá? Lembrando também que você, terminando essa videoaula, você tem condição sempre de avançar na lista de exercícios que está disponibilizada no sistema Polvo da Universidade do Estado. Então, até a próxima unidade.